Atenção, chegou Chatuba, hein? Atenção, chegou Chatuba, hein? Vamos esculachar, hein? Alô, você cliente, alô, você freguesa. O Podtestes é mais uma produção da Testes da Massa Corporation. Está disponível no Spotify, YouTube e todos os agregadores. Para mais contatos, acesse o nosso Instagram, deixe seu comentário e vai lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido web ouvinte do nosso querido podcast, o esgoto da nossa podosfera. Aqui, uma honra ter aqui comigo nossos amigos Firmino, nosso amigo Boneco Falcon, e aqui com uma convidada muito especial, com Júlia Eve de Florianópolis. Vai ter um papo muito legal, muito especial aqui, com os temas que estão pipocando na nossa sociedade e que o pessoal vem cobrando da gente no direct, no chat da vida, nas interações, e a gente não poderia deixar passar. Então, boa noite, meu amigo Firmino, como é que você vai? Boa noite, excelente aqui, mais um episódio do já dito fantástico do lado vermelho da força, mas que essa semana especialmente vai ser divulgado na quarta-feira, para dar tempo para as eleições e tal. Esse tema a gente tem sido muito cobrado, porque a rapaziada fala que vocês são 4 homens e não falam de temas femininos, e até que para falar besteira é melhor a gente trazer mulheres para a mesa. E, inclusive, temos alguns temas, né, Falcon? Pode o crer. nosso antigo colaborador Nariz tinha deixado para falar um especial só com mulheres falando sobre aborto e tal, e a gente não conseguiu fazer ainda, mas hoje vai ser um tema especial também. A Júlia Eve, ela é candidata a vereadora pela UP de Florianópolis, vai entrar no hall de uma das candidaturas que nós estamos defendendo, e vamos falar sobre vários temas que vocês exigiram, cobraram muito, assim, Kamala Harris, caso Mariana Ferrer, e principalmente falar sobre a UP, sobre o seu partido e sobre como é ser uma mulher marxista numa sociedade como a nossa, os tipos de problemas se passam ou não, assédio que acontece generalizado. Eu e minha mãe, nós vimos aqui esses dias, andando pelo centro aqui da mesma cidade que a Júlia, de Floripa, uma candidata a vereadora sendo insidiosamente assediada por homens, e não só isso. Aqui em Florianópolis teve um caso do prefeito aqui, um escândalo sexual, onde imediatamente vitimizaram o homem e criminalizaram a mulher que sofreu assédio. E a Júlia está aqui para falar sobre todos esses e mais outros temas que for da sua vontade. Esse episódio é um presente para todos vocês, web ouvintes. É isso aí, meu amigo Firmino, o episódio de hoje tá brabo. Também aqui conosco o nosso grande parceiro Boneco Falcon. E aí, Boneco Falcon? Tudo tranquilo, boa noite. Boa noite, que a gente está gravando à noite. Para você, meu querido Cracudo, Firmino, para Júlia, prazer ter você aqui com a gente. Vamos falar muito aí sobre também a candidatura dela, né? Candidaturas em geral para vereadora aí, que a gente já está batendo na porta. Vamos fazer nesse episódiozinho especial de quarta-feira, para a gente pegar antes das eleições, e vai ser legal, vai ser bem interessante hoje. É isso aí, a eleição já está batendo na porta, né? Então, Júlia, sua saudação antes da gente entrar nas perguntas e nas discussões. Tá certo, então, boa noite, meninos, pelo espaço. É um prazer poder estar debatendo temas tão importantes com vocês aí, sobre o que está acontecendo no momento, e também sobre a nossa empreitada aí de construir uma candidatura popular, feminista, revolucionária, né? No momento tão delicado como a gente está vivendo agora no nosso país e no mundo também, né? Então, bora para frente, que vai ser uma alegria gravar esse programa aqui com vocês. É isso aí, tanto tema, tanta coisa acontecendo, às vezes as coisas acontecem até numa velocidade que a gente não consegue nem acompanhar, né? Então, Firmino, quer começar? Quero começar aqui já para a gente tirar começar de forma mais light, mais leve. Júlia, não se assuste se a gente mudar de tema, porque teve um tema que até foi um episódio que eu te mandei, que obviamente não teve tempo de ouvir por causa da rotina de candidatura, que eu sei como que a gente começou falando sobre cozinha, culinária, e terminamos falando de
Guerra Civil, milícia do Rio de Janeiro. Então é assim, é normal. Mas iniciando aqui, pedir para você se apresentar, falar sobre o seu projeto político, sobre sua campanha, como está o dia a dia, como você está sentindo as ruas, se você tem sentido na pele esse bolsonarismo muito forte aqui na cidade, que eu não tenho percebido isso tão forte mais, entendeu? Mas eles, tanto o Cracudo quanto o Falcão, que são do Rio, e as pessoas do Rio e de São Paulo, principalmente, têm falado que para lá ainda está muito forte. Então, se quiser falar um pouco sobre suas impressões iniciais. Certo. Então, a gente, na nossa primeira campanha, né, da Unidade Popular, a gente está sentindo, na verdade, uma receptividade muito, muito grande das pessoas. Assim, a gente registrou o partido em dezembro do ano passado, né? Então é um partido muito recente. A gente passou aí, na verdade, desde 2014, né? Na função de registro do partido, a gente teve que coletar muita assinatura, então a gente teve que falar com muita gente. Então a gente pegou todo esse período, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e agora 2020, nossa primeira eleição, mas a gente está muito, muito, muito na rua durante todos esses anos, falando com muita gente, assim, né? Então a gente meio que está seguindo no mesmo pique, assim, né? De contato direto com o povo mesmo, em lugares de massa, então dentro dos transportes públicos, nas praças públicas. A gente aqui em Floripa montou a nossa tribuna popular, que é um espaço ali na esquina da Jerônimo Coelho com a Conselheiro Mafra, que nós estamos ali diariamente, todos os dias, a partir das 8 da manhã até as 7 da noite, sem sair. E a gente, na verdade, tem sido muito bem recebido. O povo, de fato, está muito indignado. Tem muita gente que não quer, quando assim fala que é política, já quer assim, isso é política, não quero. Não quero política, estou cansado. Mas quando a gente diz que é um outro tipo de política, que não é a política tradicional, que não é a política da roubalheira, que é uma política de baixo para cima, do povo querendo se organizar de fato e dar uma resposta para tudo isso que está acontecendo, tudo isso que vem tirando da gente, né? Que a gente quer tudo, na verdade, que a gente não está lutando aí para uma promessa pequena, nós estamos lutando por outro tipo de sociedade. As pessoas têm nos recebido incrivelmente bem, assim. Em relação ao bolsonarismo, o que eu posso te dizer? É um clássico, assim, da covardia, né? Em geral, assim, é uma pessoa que tá com aquela blusa preta do Bolsonaro que fica olhando, assim, aí grita e sai correndo. Em geral, as pessoas não têm nos atacado, né? Que é isso, não tem nem respaldo do povo, não tem nem... É isso, é grita e sai correndo. Foram alguns casos, assim, né? De gente machista, enfim, também, que sofri também um ataque desses enquanto eu falava da importância das mulheres participarem da política. Um cara gritou, assim, que mulher só faz cagadas, mas também saiu correndo. A gente dá em cima mesmo, a gente não deixa barato. Mas isso é a exceção. Em geral, o povo está prestando muita atenção, para conversar. Tem gente, inclusive, que, sei lá, um dia curtiu a gente e aí volta no dia seguinte. Nós temos conversão todos os dias na tribuna que a gente conheceu na rua, que ficou ali mesmo, que já entrou para o partido e a gente estuda, já vem de jornal. O negócio, assim, tá num clima de muita receptividade. Então, a campanha tá a mil. A gente tá fazendo um trabalho bem bonito, à altura do nosso povo, né? Que tá muito emocionado também, assim, com essa nova alternativa, né? Que a gente está apresentando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho notado aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que nessas eleições, essa agora de 2020, eu estou vendo um engajamento assim até maior, essa é a percepção minha, né, do que nas últimas eleições. Eu vejo as pessoas assim pensando mesmo, até quem há 4 anos atrás não tinha, há 2 anos atrás não tinha um candidato para, sei lá, para governador, o cara resolveu ali na hora. Não sei se você lembra, né, do Wilson Witzel, que foi eleito do nada aqui no Rio de Janeiro. Foram pessoas que resolveram ali na hora porque o grupo do Zap dele do Bolsonaro falou lá, esse cara aqui. E eu vejo agora muita gente, essa mesmo tipo de pessoa, assim, extremamente tentando conhecer o vereador que ele vota. Eu tô achando isso muito legal. Porque antigamente a gente tinha o cara que votava no vereador, era aquele cara que é no bairro dele e simplesmente votava, que nem hoje. Hoje veio aqui no meu prédio onde eu moro, o rapaz, o candidato a vereador, que cortou a árvore aqui da esquina que estava levantando a calçada, né? Então via aqui, cortou e veio aqui dentro do prédio, fez campanha aqui dentro. E as pessoas não estão mais caindo muito nessa não, cara. O cara veio aqui, o cara é forte, o meu querido amigo Cracuda que conhece bem o vereador em questão, é um cara bem forte,
mas ninguém deu papo pro cara. Assim, eu vejo as pessoas muito engajadas nesse ano. A minha pergunta é o seguinte: esse engajamento, ele é impressão, assim? Você meio que já deu uma pista, né? Você está dizendo que as pessoas estão querendo entender, mas esse engajamento, ele é somente, digamos assim, da boca para fora, não, né? Da boca para fora, as pessoas realmente estão querendo entender, estão sentando para conversar com você. Essa é onde eu queria chegar. Elas estão sentando para conversar com você ou elas estão só aceitando o santinho, dando as costas e indo embora? Elas estão querendo conhecer a sua candidatura, elas querem saber quem é você, o que você faz? Tá assim ou é só impressão minha? Olha só uma coisa que esse cara que o Falcon falou, que foi lá, que cortou as árvores e tal, o cara é tão barra pesado que o cara tá um dos citados no inquérito de investigação da morte da Marielle. É só pra tu ter uma noção de, tipo... Meu Deus. E porque as coisas que acontecem lá no Rio... Eu costumo fazer esse papel de crossover, assim, entre a galera do Rio e a galera de Floripa. As coisas que acontecem lá são muito, muito mais pesadas, assim. E aconteceu com o Witzel lá e Falcon, aconteceu com o Moisés aqui também. Foi a mesma coisa, o cara foi eleito pelo PSL, pelos grupos de zap bolsonaristas, e o cara também sofreu impeachment aqui tem 2 semanas mais ou menos. Só gente fina. Só tutti buena gente. Eu imagino que no Rio de Janeiro, de fato, tem uma proporção mais forte disso, mas isso acontece aqui também. Depois eu conto pra vocês as coisas que eu vou descobrindo aí. Mas sobre a tua pergunta, sobre, assim, isso das pessoas estarem mais interessadas, de estarem querendo ouvir, né? Eu acho que as eleições, as últimas, né, elas foram marcadas muito por isso, por esse fenômeno do que se chama bolsonarismo, né, do fascismo, do militarismo, tudo isso que tomou força, né, na última eleição. Só que as pessoas estão sentindo na pele o resultado disso, né? A gente, enfim, foi prometido uma mudança. Eu acho que assim, o Bolsonaro ele se estabeleceu como sendo uma alternativa de mudança radical a tudo que está aí, né, no caso, né? Então, uma alternativa, de fato, enfim, radical, contra a corrupção, contra tudo. Aí ele se vendeu como isso, né? E muitas pessoas compraram isso sem ser fascista, sem ser, de fato, sem defender uma ditadura militar, sem comprar o plano todo, né? Queriam uma mudança radical e ele era a possibilidade de mudança radical. Muita gente abarcou nesse sentido, né? E são essas pessoas que viram, por exemplo, sei lá, os escândalos do 15 mil reais na cueca do Chico Rodrigues, lá do senador apoiador do Bolsonaro. São as pessoas que estão vendo o esquema de lavagem de dinheiro do filho dele, né? Do senador, do Flávio. São as pessoas que, enfim, estão sofrendo agora com esse auxílio emergencial vergonhoso de R$300, que em Florianópolis não paga, às vezes, nem metade do aluguel. São essas mesmas pessoas que estão no desemprego, esses 41 milhões de brasileiros que estão buscando emprego todos os dias e só encontram porta fechada. São, enfim, as 4, em cada 10 famílias no Brasil atualmente, 4 não sabem o que vão comer no dia seguinte. É nesse nível que o nosso país está. Então, essas pessoas, elas com certeza são convocadas a refletir sobre a política, né? Porque a gente não tem como não vincular a nossa realidade objetiva, material, com a política, né? As pessoas vinculam isso de uma forma bastante direta. E eu acho que isso se reflete, inclusive, numa eleição municipal. As pessoas perguntam sobre o partido, qual que é o seu partido? O que você defende? Hoje teve um moço que me perguntou qual que é a sua política sobre o racismo. Então, e as pessoas estão sim, não é assim da boca para fora, né? As pessoas querem ouvir, as pessoas querem falar, e acho que isso é muito importante, a gente se dispor a escutar as pessoas, porque é isso, tem uma indignação, tem um grito travado na garganta de todo brasileiro pobre, tem um grito travado. Se a gente se dispõe, né, a escutar esse grito e a significar ele no sentido de, talvez você não esteja indignado contra, enfim, né, a corrupção de uma forma abstrata, você está indignado com a corrupção institucionalizada que é esse sistema, que dá, enfim, 40% do nosso PIB para banqueiro ficar lucrando, enfim, com a dívida pública, enquanto só 4% vai para a saúde. E o Bolsonaro aí querendo ainda privatizar o SUS. Qual vai ser a alternativa para a gente? Vamos ficar aqui nos Estados Unidos, que as pessoas pedem para não serem hospitalizadas porque não conseguem bancar a dívida de um sistema privado de saúde?
E aí a gente vai conversando, vai significando isso, e as pessoas, elas realmente estão muito abertas, não só a votar. E eu acho que esse é o nosso objetivo final, né? Não é, assim, se eleger, é organizar as pessoas. As pessoas, para além de um voto, a gente quer que elas queiram montar um núcleo da UP no seu bairro, que elas queiram montar um núcleo da UP no seu local de trabalho, no seu local de estudo, que elas queiram estudar, que elas queiram mobilizar mais gente. E eu acho que nesse sentido, sim, as pessoas não estão só pegando panfleto e não indo embora, né? Porque isso não é com todas, mas assim, a gente já montou 3 núcleos da UP durante a campanha, em bairros de periferia, entendeu? Que a gente não tinha trabalho antes, porque a gente encontra uma pessoa no centro que fala, mano, eu quero isso no meu bairro, eu quero discutir isso com os meus vizinhos. E a gente vai lá no bairro, apresenta a UP e monta o núcleo da UP no bairro. E aí estuda, lê o jornal, a gente escreve para o jornal chamado Jornal A Verdade, que é um jornal aí que há 20 anos está em circulação no Brasil inteiro. E é um jornal que todo mês também chega aqui, a gente é um dos materiais que a gente usa, por exemplo, como base ali para fazer um estudo, para fazer um debate. Então, é isso, né? Às vezes começa com o santinho, mas o nosso objetivo final é, de fato, estar organizando o povo, tá fazendo com que as pessoas tomem parte ativa, né, nesse processo da política. É meio que quebrar com essa ideia de que a nossa participação máxima é apertar um botão de 2 em 2 anos, né? Que não é. Mas, às vezes, a gente tem que partir dessa consciência para poder construir uma coisa mais profunda, né? E acho que a gente tem conseguido fazer isso na medida das nossas forças. Ô, Júlia, só para falar que, não, concordo contigo, também tenho percebido isso nas campanhas que eu tenho participado. São 6 ao todo. Eu tô ficando morto, assim, tipo, ajudando a coordenar. Coordenação mesmo de frente em 2, mas em 4 ajudando a produzir texto, fazendo assessoria e etc. E numa dessas campanhas, confesso que uma das que eu mais estou curtindo fazer, que é de um candidato da Baixada Fluminense, o Marrone, em Duque de Caxias, que é um moleque muito jovem, de 20 e poucos anos de idade, pernambucano, era camelô, vendia bananada na rua e tal. E ele deve ganhar, porque a campanha dele tá pegando fogo, assim, é pelo PT. E o Marrone fala assim, Vinícius, eu tenho percebido que existe uma inteligência silenciosa nas pessoas, principalmente em lugares muito massacrados e muito violentos. Que, por exemplo, o cara sabe que ele não pode bater de frente com um candidato miliciano. E às vezes ele anda com o adesivo do candidato, até por medo. Mas aquele cara é o cara que vem escondidinho no WhatsApp e me pede material. Entende? É o cara que quer falar, mas às vezes tem medo de conversar no meio da rua. Ele falou que ele tem percebido isso e que ele tem percebido que isso também pode ser o início da derrocada do bolsonarismo, pelo que ele sente, começando pelas classes populares, porque assim, são 67,2 milhões de pessoas vivendo com auxílio emergencial. Vai acabar o auxílio emergencial, o país está com 10% de recessão. Quando faltar arroz na mesa, já está faltando arroz por causa do preço. Então, assim, vai ser muito difícil o Bolsonaro manter sua popularidade alta com base em palhaçada, em galhofa, em ser grosseiro com as pessoas. E só também para corroborar aqui que quando tu falou que o senador ficou com 15 mil reais na cueca, eu quero dizer que tu foi muito bondosa com ele. Mas assim... Mas agora para perguntar aqui, para a gente passar um pouco da pergunta, nós moramos em Florianópolis e o caso Mari Ferrer aconteceu aqui. Para você que é mulher marxista, você viu e tipo, não só o caso assustou muito a todo mundo, e você sabe bem como a elite de Florianópolis se comporta, eu também sei, já teve o caso lá do filho do diretor da RBS, que foi nefasto, e essas pessoas são muito protegidas, é um clima de provincianismo muito grande dentro da própria elite. Você como mina marxista, enfim, como você recebeu esse caso, principalmente no caso lá do julgamento, que foi completamente odioso. Enfim, se você puder falar um pouco sobre isso. Sim, então, eu participei de uma outra entrevista essa semana que a mulher perguntou para mim, então acho que esse caso da Mari Ferrer é uma aberração ou é uma rotina? E eu acho que é isso, né? A gente tem é uma aberração, é uma coisa absurda, é uma coisa que, assim, como tu perguntou, né, como marxista, mas como mulher, como quem sabe o que é sofrer assédio, enfim, é uma coisa que, de fato, deixa a gente quebrada mesmo, de saber que esse tipo de coisa acontece da forma como acontece. E principalmente por ser uma rotina, por não ser um caso isolado. E eu acho que ele toma a proporção que toma, a indignação que toma, enfim, né? Tá tendo protesto no Brasil inteiro, né, em relação a isso,
porque é uma rotina, é uma lamentável rotina, né? Eu vi um relato ali de que, enfim, nesse mesmo beach club, lá onde ela foi dopada, né? E depois foi estuprada. Enfim, mesmo ali são comuns os casos das meninas que é isso, que tem que se cuidar porque sabem que a qualquer hora pode alguém botar uma coisa na sua bebida, enfim. E eu acho que é um caso que mostra, além, enfim, né, desse sistema mesmo, enfim, que a gente sabe, né, patriarcal, que vê o corpo da mulher como um objeto de fato a ser utilizável e que, enfim, ela é um estupro que inclusive deveria ter o agravo, né, de ser um estupro de vulnerável, porque ela foi drogada antes, né? Então, de tudo isso acontecer. Eu acho que isso mostra, na verdade, a face mais cruel, mais nua, mais crua do que é o judiciário brasileiro, né? Porque quando esse tipo de crime, que é, enfim, um consenso na sociedade de que é uma coisa abominável, quando acontece por parte de um dono, né? De um beach club, de um empresário, de um milionário, enfim, de um playboyzão, né? Como é o Aranha, o André Aranha. Enfim, é um crime imperdoável, né? Então, porque, assim, o caso foi julgado se tinha sangue, se tinha sêmen, se tinham todas as provas, e eu acho que isso também chama atenção, porque, em geral, quando as mulheres são vítimas de estupro, é muito difícil conseguir, de estupro, ou, enfim, de qualquer violência sexual, é muito difícil conseguir as provas, porque, às vezes, até a mulher tomar coragem de denunciar, enfim, já não tem lesões. É toda uma questão. E essa menina tinha todas as provas, tinha tudo, e mesmo assim o homem foi absolvido e foi por falta de provas, né? Então, é uma coisa que deixa escancarada enfim, né? O que é a justiça ou a injustiça brasileira, né? Porque nós somos o terceiro país que mais encarcera no mundo, né? E 70% da população carcerária brasileira é de pessoas negras. Outra coisa importante se dizer é que esse mesmo sistema carcerário, de 2008 para cá, aumentou em 71% o encarceramento de mulheres negras. E, por consequência, o encarceramento de crianças, porque, enfim, muitas das mulheres que são encarceradas são mães e os nenéns muitas vezes são encarcerados. Ou então, a coisa que é muito violenta também, que é a separação do neném com a mãe, enfim. É encarceramento e mais encarceramento. E, enfim, uma boa parte dessas pessoas que estão presas não teve acesso a um julgamento, mas um playboyzão, um burguês, quando ele tem todas as provas, né? E, enfim, vai a júdice quem era a réu ali no dia do julgamento, desse que enfim, né, que ficou bastante famoso pela sua brutalidade, a réu era vítima. Então, a Mari Ferrer teve que pedir para o juiz, por favor, eu só estou pedindo respeito, em meio a lágrimas, né? E o juiz, enfim, né? Você não tem nem palavra para dizer o que é esse juiz, porque, assim, o Gastão ali, aquele advogado, a gente sabe que ele é um dos advogados mais caros do Brasil, ele só defende, enfim, né? Só defende a playboyzada toda aí, é um cara que, enfim, lamentável, mas o juiz, o máximo que ele faz em defesa dela é dizer, você quer dar um tempo para tomar uma água? Tipo assim, como se, tipo assim, pergunta como se ela não estivesse aguentando aquilo tudo ali, né? Como se ela tivesse a obrigação de aguentar aquilo tudo ali. E eu acho que, enfim, essa é uma discussão que aprofunda bastante, assim, vários aspectos do que é o machismo, do que é, enfim, a justiça brasileira mesmo. E eu acho que, por mais brutal que seja, a gente sabe que esses casos brutais, eles tomam uma potência grande quando eles representam uma realidade cotidiana para muitas mulheres, né? Eu acho que, assim, há anos atrás, a gente teve o caso, por exemplo, da Maria da Penha, aquela mulher que foi, enfim, violentada de todas as formas pelo seu marido, e que a mobilização dessa mulher junto de todas as outras mulheres que conhecem mulheres ou que já foram violentadas pelo seu marido, tomaram as ruas, e hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, que por mais que ela não seja integralmente efetivada, ela é uma lei importantíssima, ela foi um avanço absurdo nas políticas para a segurança das mulheres no nosso país, né? Eu realmente espero que o movimento de mulheres de norte a sul do nosso país dê uma resposta à altura, tenha uma mobilização, que os marcos jurídicos em relação à defesa para a mulher, enfim, em relação ao que é o abuso, o que é a impunidade, né, aos estupradores. E aí a gente pode falar, assim, dos estupradores ricos, porque a gente sabe que isso é uma realidade diária, por exemplo, com empregadas domésticas que são abusadas pelos seus patrões, uma herança colonial lamentável que o Brasil ainda, né, resguarda. Então, eu espero que o caso da Mari Ferrer seja outro caso que seja um símbolo da mobilização da luta das mulheres contra essa injustiça tão grande que aconteceu, que é uma injustiça que acontece, enfim, diariamente, né?
Acho que a gente pode citar, enfim, acho que vários casos, né, vão se tornando assim icônicos pela sua brutalidade, mas também pela resposta que o movimento do povo organizado dá, né? Eu acho que o caso daquela menina de 10 anos que engravidou também, né, que foi estuprada, enfim, por um familiar. E aquele espetáculo de horror que a Sarah Winter montou lá, né, para, enfim, impedir o aborto, esse aborto tão necessário, tão, né, que é o direito de uma criança, não é mãe, né? Que mobilizou também protestos no Brasil inteiro, no meio de uma pandemia. Então a gente vê que, assim, no momento que é tão difícil, o povo está se organizando. Esse caso fez as pessoas saírem das suas casas para protestar. Também em relação ao direito das crianças, contra o abuso infantil, né, para a gente estar discutindo isso. Eu acho que o caso da Mari Ferrer também vai ser esse marco. Acho que a gente tem que trabalhar para ser esse marco, para que a gente possa, de fato, conquistar alguma vitória nesse sentido, né? Pelo menos uma vitória de mobilização, de luta contra essa cultura do estupro que é tão naturalizada na nossa sociedade. Nesse sentido, eu tenho uma pergunta, aproveitando o gancho, né? Queria saber o que você acha, que políticas públicas que podem ser implementadas nesse sentido para tentar mitigar esse problema. Se é que existe alguma política pública que pode ser implementada, porque algumas tem também a hipótese de que isso é coisa do judiciário e entrar ali e mexer é muito difícil, né? Então, o que você acha que pode ser feito em termos práticos, assim? Uhum. Olha, eu acho que, assim, a questão da cultura do estupro, ela é uma discussão bastante profunda, né? A gente não vai ser um projeto de lei que vai resolver isso, com certeza. A gente não tem a menor ilusão quanto a isso, mas eu acho que existem alguns avanços necessários. Eu acho que, assim, a gente pensar o que é a impunidade em relação a, de fato, os estupradores que vêm da elite, né? Eu acho que essa é uma questão importante, mas a gente também não tem nenhuma grande ilusão de que o judiciário burguês, do jeito como é hoje, resolve o problema, né? Eu acho que é importante que a cultura do estupro, como se diz, de ser também, né, uma cultura, uma coisa que é ensinada, que é perpassada de geração em geração, tem a ver com... enfim, com a compreensão da sociedade sobre o que é uma mulher, o que é o corpo de uma mulher e quais são os limites que se tem em relação ao corpo de uma mulher. Que na nossa sociedade é entendido que, enfim, se, por exemplo, ela está bêbada e ela não tinha condições de dizer não, por exemplo, muitas vezes não se é entendido como uma violação sexual. Se, por exemplo, é uma criança e a criança, por não entender, não diz não, muitas vezes se é entendido como se, inclusive, eu trabalhei e tive a oportunidade, digamos assim, de trabalhar 1 ano numa delegacia que defendia mulheres, crianças e adolescentes. Então, eu ouvi muitos casos de abuso infantil, enfim, né, de violência contra a mulher, e muitas vezes se dizia que a criança provocou o abuso. Que a mulher, enfim, inclusive muitos agentes de segurança do Estado perguntando o que a mulher fez para merecer apanhar do marido, né? Então, eu acho que existe essa necessidade, de fato, de uma campanha de educação. E eu acho que isso precisa ir desde a escola. E aí isso volta, e eu acho que isso bate de frente, de fato, com toda a política que o Bolsonaro propõe, né? Que ele diz que, enfim, a escola não é o lugar para se debater gênero, a escola não é o lugar para se debater sexualidade. E a gente pergunta, por exemplo, qual que vai ser esse lugar? A criança vai aprender sobre gênero, sobre sexualidade aonde? Na rua? Vai aprender aonde? Em casa? Sendo que muitas famílias não têm condição de ter essas conversas. A gente acha que é importante, por exemplo, ter políticas educacionais em relação a isso. De estar se debatendo machismo, de estar se debatendo LGBTfobia, de estar debatendo, enfim, né, todas essas questões, por exemplo, dentro da escola. É uma forma de diminuir, né, essa cultura que está na sociedade. Existem políticas públicas de segurança para as mulheres, né? Que isso vai desde, por exemplo, como uma coisa global, né? Vai desde, por exemplo, o transporte público, a quantidade de ônibus que tem, os horários do ônibus que tem, aonde o ônibus se para perto da casa da mulher ou não, a iluminação das ruas, tudo isso tem a ver com a política de segurança para as mulheres. Outra coisa que tem a ver com a política de segurança para as mulheres é a possibilidade, aí talvez não no sentido de prevenir, mas no sentido de remediar, o que, enfim, a gente precisa pensar os dois, né? É a questão do acolhimento para as mulheres que são vítimas de violência. Eu faço parte do movimento que chama Movimento de Mulheres Olga Benário. É um movimento de mulheres revolucionárias aí que está há mais de 10 anos na luta e que a gente entende, na verdade, que não a
a emancipação, né, do oprimido não vai vir pela obra do opressor. Então, que as mulheres têm que se organizar, as mulheres têm que estudar a sua realidade, têm que dar uma resposta à altura. E a resposta que a gente já deu, já em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, foram as nossas ocupações. A gente fez as 3 primeiras ocupações, e até onde eu tenho notícias, 3 únicas também, ocupações de mulheres da América Latina, né? A gente organiza a mulherada, a gente de madrugada mete o pé na porta mesmo, ocupa um prédio que não tenha, né, função social, que esteja abandonado, e a gente faz as nossas casas de referência, a gente acolhe mulheres em situação de violência, e aí as mulheres mesmo, enfim, né, psicólogas, advogadas, assistentes sociais, trabalham ali voluntariamente para oferecer de fato uma condição para essa mulher se estabilizar, e a gente aceita na casa a mulher com seus filhos, com seus pertences, porque muitas vezes as casas do Estado tem inúmeras burocracias, e a mulher, para sair da casa, não é uma coisa fácil, ela precisa levar tudo, ou ela não sai da casa, né? Não vai deixar um filho para trás, não vai deixar seus pertences para trás. E a gente acolhe essa mulher na sua integralidade, dando a possibilidade dela recomeçar, mas não só. Nas nossas casas a gente faz formação política, a gente estuda marxismo, a gente estuda economia política, a gente estuda a realidade do nosso país, a gente faz curso, enfim, também profissionalizante. Então a gente monta a cooperativa para a mulher tanto ajudar a sustentar a casa, né, porque ela é uma obra das nossas próprias mãos, a gente não recebe financiamento de ninguém, quanto para a gente conseguir que as mulheres, enfim, tenham seu autossustento mesmo. E são coisas, por exemplo, as nossas casas de referência, que é a Mulheres Mirabal em Porto Alegre, a Tina Martins em Belo Horizonte e a Elenira Preta em Mauá, no ABC Paulista. As nossas casas de referência são um exemplo do que poderia ser uma política pública muito sólida, muito assim, em todos esses lugares a gente atende mais mulheres do que o Estado. Então, assim, a gente provou na prática como que, eu acho que as nossas ocupações são um exemplo do que a gente chama de poder popular, né? Que é quando o povo consegue se organizar e mostrar na prática como a gente já poderia ser poder, como a gente é muito mais resolutivo, como a gente é muito mais eficiente do que esse Estado burguês. A gente, sem nenhum recurso, consegue resolver os nossos problemas. A gente se pergunta, imagina quando a gente tiver, de fato, poder. Quantos outros problemas a gente não pode resolver, né? Então, eu acho que alguns exemplos são esses que eu trouxe, mas existe uma infinidade de porque é isso, né? Existem políticas públicas que melhoram a situação das mulheres, existe muito que se avançar na questão política e institucional de representatividade, assim, né? De uma representatividade verdadeira, né? Não de uma representatividade, enfim, né, demagógica, que é o que a gente tem agora. Existe muito que se avançar, mas a gente acredita, assim, que em última instância o nome do nosso partido é Unidade Popular pelo Socialismo, porque a gente acredita que o S ali no nosso partido não é assim. A gente acredita que é a mudança estrutural da sociedade, porque é muito difícil que a mulher consiga, né, realmente resolver todos esses seus problemas, resolver a questão do machismo, do patriarcado, sem a gente pensar a estrutura econômica que necessita do patriarcado para sobreviver. A gente precisa, hoje em dia, que a mulher tenha uma dupla jornada, que ela seja duplamente explorada dentro e fora de casa, para que, enfim, a sociedade se organize como ela está se organizando, né? Então, a gente luta por políticas públicas, a gente luta por avanços, mas sempre tem o horizonte de que a nossa emancipação completa se dá com a derrotada desse poder que está agora, por a formação de uma nova sociedade, criada pelas nossas próprias mãos, né? E eu acho que é isso que o movimento de mulheres Olga Benário, que é a Unidade Popular, pensa, né? E para isso que a gente se organiza. Ô Júlia, você falou aí de leis aí que... Eu lembro que quando eu estava estudando para fazer alguns cadernos e, tipo, uma das características que eu tenho feito, assim, na questão de campanha é, por exemplo, vou fazer o caderno de tal candidato sobre igualdade de gênero ou sobre combate à homofobia. Tipo, a gente chama pessoas do movimento LGBTQI+, né, como falam hoje, para poder escrever aquilo, entendeu? E mulheres é a mesma coisa. E várias proposições de leis que muitas vezes pessoas ridicularizam, as pessoas que estão sempre em situação de medo, de violência permanente, às vezes não tem, às vezes quem ridiculariza não tem noção da importância disso para pessoas que têm situação de medo permanente. Você falou de retorno para casa, de ponto de ônibus, de iluminação de rua, e foi justamente isso que a gente colocou no caderno aqui do Cadu. E a gente pensou, pensar também em retorno seguro. Florianópolis é uma cidade que emprega muitas pessoas, no mercado noturno, assim,
trabalhando em bar, no mercado cultural e tal. E as mulheres são, tipo, meio a meio com os homens. E como é que essas mulheres voltam para casa? Sabe? Tipo, madrugadão aqui no meio, ficar de madrugada parado na rua, e não tem nenhuma política pública para isso, a gente pensou e tal. Mas tem gente, inclusive do nosso campo político, que às vezes não se atenta para que pequenas leis, pequenas medidas são importantes. Por exemplo, eu sou radicalmente contra, eu não uso Uber, por exemplo, eu não uso nenhum aplicativo, assim, tipo, porque eu acho que eu tenho que lutar contra a precarização na prática. Tipo, eu tenho uma prima que me ensinou, assim, depois de muita conversa, eu já nunca gostei de prostituição, mas assim, eu sou anti-porn e anti-prostituição, mas eu aprendi isso, eu não boicoto pornografia, por exemplo, mas isso é uma construção diária, tá ligado? Então, assim, e são pequenas coisas que, óbvio, que a gente tem um horizonte de revolucionário e tal, mas são pequenas coisas que já podem começar agora, como, por exemplo, essas ocupações que você deu a ideia. Mas aí você falou em Estado burguês, eu queria o gancho para uma outra pergunta, para tu dar uma aula aí pra gente sobre polêmica. Kamala Harris. A galera quer saber, a massa quer saber, os web ouvintes do teste da massa quer saber. Kamala Harris, a gente pode comemorar que é uma mulher negra como vice-presidenta dos Estados Unidos? Ou não tem muito o que comemorar, não? Eu acho que eu sou do time que não tem muito o que comemorar, não, mas dá a tua opinião aí. Então, realmente é uma situação que tá bem em voga, né? Olha, tem um cara, um cara que é uma grande referência para mim, chamado Ernesto Che Guevara, que ele falou assim, no imperialismo a gente não confia nem tantico assim, porque não dá, a história prova, né? O que eu acho sobre essa questão da Kamala Harris? Assim, sem dúvida, num país como os Estados Unidos, nos países, né, que a gente vive aqui na América, que tem uma representatividade, né, que eu acho que essa é a grande questão, das pessoas negras, das pessoas indígenas, né, ela é filha de 2 imigrantes, né, também tem origem asiática, que essas pessoas não têm voz, não têm vez, e que, com certeza, por conseguinte, não ocupam os espaços de poder. Agora, uma discussão que, inclusive, a gente tem feito muito dentro da Unidade Popular é o que é essa tal dessa representatividade que a gente luta, né? Porque, assim, se a gente tem uma primeira presidenta, vice-presidenta dos Estados Unidos, né, negra, né, filha de imigrantes, que pauta a questão do feminismo, e que ela vai ser, digamos, então, a primeira mulher a pautar o fim do embargo, o fim das guerras imperialistas, o fim dos bloqueios econômicos contra os países, né, que são contra-hegemônicos ao sistema imperialista dos Estados Unidos, o fim do genocídio da população negra, o fim do encarceramento em massa da população negra, a luta contra a privatização do sistema público de saúde, de assistência social, enfim. Se ela for essa pessoa, eu acho que nós temos, sim, uma grande vitória. Mas eu acho que isso vai se comprovar na prática. E eu acho que, assim, se nós vamos ter, então, a primeira vice-presidenta negra a fazer uma guerra contra a Venezuela na América Latina, se nós vamos ter a primeira presidenta negra dos Estados Unidos a jogar bombas, enfim, né, na Síria ou onde quer que seja, eu acho que isso não é uma vitória para nenhum movimento em nenhum lugar no mundo. Eu acho que isso, na verdade, é uma grande ilusão, é um grande entrave à nossa consciência, né? E eu acho que esse é o tipo de representatividade que a gente tem que debater. Eu acho que, assim, essa questão do povo preto, das mulheres, enfim, de todos os excluídos da história, estarem em espaços de poder, é uma coisa que ela não pode ser negligenciada e nem secundarizada. Ela é uma coisa absolutamente importante, desde que ela seja, de fato, verídica, de que não seja uma representatividade perversa, né? Porque existe um tipo de representatividade perversa que é o que coloca a grande ilusão de que é possível para o oprimido estar no topo. E quando existe um topo, né? Quando a gente fala mulheres no topo, quando a gente fala pretos no topo, quando a gente fala qualquer oprimido no topo, a gente está pressupondo que existe uma base. Então, se existe um topo para que um ou outro, né, representante dos excluídos fique lá ocupando esse topo, olhando para baixo e vendo os seus continuarem sendo esmagados pelo sistema,
eu acho que, na verdade, isso é uma grande derrota. É uma grande derrota na consciência do nosso povo, né? Mas eu acho que, enfim, é muito importante que a gente possa estar debatendo, sim, a questão das mulheres negras, dos homens negros, das mulheres em geral, da população LGBT estar ocupando espaço de poder. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Porque quando a gente diz, por exemplo, em qualquer país da América Latina, né, mas especialmente no Brasil, que a gente é um partido popular, e a gente vê que metade, né, aí trazendo para cá, por exemplo, que metade do nosso povo é negro e metade do nosso povo é feminino, nós não temos representatividade nem dos negros nem das mulheres, tem alguma coisa errada. Talvez que povo é esse que a gente está representando, né? Então, para mim, a representatividade tem muito mais a ver, por exemplo, com a experiência que a gente teve com a MDB popular. Nossa primeira eleição, 70% dos nossos candidatos são negros e 45% das nossas candidatas são mulheres. Nos dois quesitos, é o partido que tem mais representatividade, mas não tem nada a ver com cota. Não tem nada a ver com demagogia. Todo mundo ali, aí sendo, enfim, o candidato que for, está representando as pautas que, de fato, salvam a vida do povo preto, que salvam a vida das mulheres, né? E eu acho que aí sim vive a verdadeira representatividade. Tem a ver com um oprimido querendo libertar todos, né? E não só a si mesmo. Então, eu acho que, assim, nem os democratas, nem os republicanos, o imperialismo nunca vai ser uma saída para nenhum povo do mundo. E eu acho que a gente tem que acabar com as nossas ilusões em relação a isso, né? Eu acho que, enfim, a derrota do Trump é uma coisa importante. Eu acho que a derrota do Trump é fruto também do movimento da luta de classe dos Estados Unidos. Tem a ver com o levante negro que aconteceu nos Estados Unidos, tem a ver, né, com todas as mobilizações que aconteceram lá. Mas, infelizmente, a democracia deles é tão frágil que um protesto que botou fogo em cidades inteiras tem como alternativa eleitoral, no máximo, um liberalismo colorido. Tem, no máximo, o Partido Democrata como alternativa, né? E isso é triste. Eu acho que a nossa expectativa, a nossa esperança reside muito mais, por exemplo, no levante equatoriano que aconteceu ano passado, liderado pelos povos indígenas, por movimentos revolucionários que tomaram, né, o país, que inclusive teve que mudar a capital do país devido ao tamanho da rebelião que aconteceu lá. O levante no Chile aconteceu, que enterrou a ditadura do Pinochet, a Constituição do Pinochet, com a força do povo, gente falando em socialismo, gente falando em poder popular. Com o que está acontecendo na Bolívia agora também, que aconteceu a intervenção, né, grande do imperialismo lá, um golpe, e que o povo também, né, derrotou esse projeto nas ruas, teve uma grande mobilização popular, também indígena, dos povos originários da Bolívia, né, elegeram então o representante ali do MAS. Então, eu acho que, assim, a nossa expectativa tem muito mais a ver com isso, com o levante que a gente construiu aqui no Brasil também, que ano passado aconteceu, e que esse ano, no meio de uma pandemia, quando o Bolsonaro falou em AI-5, quando falaram em volta da ditadura, o povo, não dá para dizer que não foi o povo, foi as torcidas organizadas corintianos lá tomaram a rua, não vai ter ditadura aqui, botaram os fascistas para correr. Então, acho que, assim, a nossa expectativa, o nosso horizonte tem muito mais a ver com esses movimentos de massa que podem, sim, né, se bem liderados, levar uma radicalização da luta de classes aqui no nosso continente, na América Latina, e isso com certeza tem um espelho também, inclusive dentro do coração da besta, né, como é os Estados Unidos, que é, enfim, o coração do imperialismo no nosso mundo, né? Nossa expectativa está muito mais nisso do que na eleição dos Estados Unidos, do que essa disputa, enfim, né, teatral entre republicanos e democratas. Eu acho que o que eu penso vai mais nesse sentido. Então, aproveitando esse gancho sobre eleições, né, presidenciais e tal, queria saber de você, assim, com tudo que aconteceu agora nos Estados Unidos, a gente teve, no último podcast, a gente falou sobre as eleições americanas, né, e a gente falou um pouquinho sobre o reflexo disso aqui dentro do nosso país, né. Aproveitando que a gente entrou nesse papo, o que você acha dessa derrota do Trump? O que isso significa para o bolsonarismo? Não só o Bolsonaro em si, mas o bolsonarismo como digamos, um culto, né? Essa seita que é o bolsonarismo. Uhum. Olha, eu acho que uma derrota do Trump é uma derrota também, que eles se elegeram, inclusive o
marqueteiro, né? Inclusive com o mesmo marqueteiro, com o mesmo projeto, eu acho que eles, enfim, sem dúvida, uma derrota do Trump é uma derrota, assim, também para o Bolsonaro. Muito até como ele construiu a sua trajetória, assim, né? De vinculação, de fato, com o governo do Trump. Ele, no processo de campanha dele, eu lembro que ele fez alguns eventos em que ele prestou continência para a bandeira dos Estados Unidos. Toda esse ufanismo, assim, né, que eu acho que é representado muito aqui no nosso estado pelo Luciano Hang, né, o velho da van, que também coloca uma estátua dos Estados Unidos na frente de todas as suas lojas, enfim, né, esse falso patriotismo, né, que é muito apregoado pelo Bolsonaro, eu acho que ele se construiu em cima de uma relação muito grande que ele tinha com o Trump. Não acho que, de forma alguma, o nosso governo vai romper relações com os Estados Unidos nem vice-versa, né? Eu acho que, como eu falei na minha avaliação anterior, não existe uma mudança radical em curso, mas eu acho que, assim, é um enfraquecimento de um projeto específico, que é um projeto que é abertamente supremacista branco, que é um projeto que é abertamente fascista, militarista, enfim, né? Que tem que tem essa cara, né? Tem a cara do Trump e eu acho que aqui no Brasil essa cara é o Bolsonaro. Eu acho que isso é uma derrota. Eu espero que essa derrota seja, então, uma derrota que pense, de fato, a antítese disso, né? E não a essência disso com outra cara, né? Eu acho que essa é inclusive, a nossa tarefa. É estar desmascarando essas vitórias tão frágeis que elas podem ser quase derrotas, né? E está construindo, de fato, um caminho para uma vitória objetiva, né? Mas eu acredito que sim, que a derrota do Trump também significa uma derrota para o Bolsonaro. E assim, sobre essa coisa da não ou não, eu acho que isso está no modus operandi dessa galera, né? Se eles ganham, eles confiam nas eleições, se eles não ganham, eles não confiam. O Bolsonaro colocou a mesma coisa também aqui, né, na eleição dele, que ele tinha certeza que ele ia ser fraudado e que se não ganhasse, ia rever, enfim. Aí ganhou, aí pronto, aí foi justo, foi legítimo, né? Mas se não ganhasse, também ia duvidar. Eu acho que, enfim, de qualquer... O golpismo não é exatamente uma novidade para assim, né? Então não me surpreende. Inclusive, o Trump está organizando nos Estados Unidos grupos armados, né, para, enfim, convocar um processo judicial para rever a eleição. Enfim, é de fato a cara mais nua e crua do imperialismo, né, e do fascismo, enfim. E o que é engraçado, assim, engraçado não tem nada de engraçado, mas o que é curioso é que esses caras não são tidos como radicais, né? Tipo, o Trump armando a população não é tido como radical. O Bolsonaro falando que a ditadura tinha que ter matado uns 30 mil não é radical. Aí eu vou vincular as coisas aqui, misturar, porque nós da TES temos uma teoria aqui de crise estética generalizada no Brasil. Eu acho que são coisas que se interligam muito. Por exemplo, eu já dei aula, sou professor, né? Eu tive que largar a sala de aula por causa da CAPES. Mas assim, e eu vi que, por exemplo, quando você falou de sexualidade, ali o Bolsonaro que renega o estudo de gênero em sala de aula e tal. Cara, as crianças já estão sexualizadas. É muito difícil você fazer, assim, criança com 12 anos de idade já tá falando absurdos dentro de sala de aula. Só que a sexualidade chega para eles de uma forma completamente errada, entende? Reproduzindo... Chega toda atropelada, né, cara? Toda atropelada. Então, assim, é, acima de tudo, uma estupidez o que a direita faz, mas eu acho que ela faz isso que é para chocar mesmo, entendeu? É para polarizar a sociedade. E quando eu falo de crise, e vinculando isso à questão de crise estética, generalizada e cultural, por exemplo, eu disse esses dias no Facebook, o Falcon, e Júlia e Cracudo, que o Biden, ele foi eleito apesar, aliás, o Partido Democrata foi eleito apesar do Biden, não por causa dele, assim, porque me parece que existe uma chama progressista nas grandes cidades dos Estados Unidos, mais jovens e tal, puxada por jovens, pelo levante negro e feminino, principalmente, lá também, que, beleza, eles até votam no Biden, mas eles não queriam aquilo. Eu acho que isso está ficando muito nítido nos Estados Unidos e isso vai estourar daqui a um tempo. Só que o que me parece de mais curioso e que me deixa triste também, por outro lado, em relação ao Brasil, apesar de de existirem levantes aqui, é que, por exemplo, você vê no Chile, no Equador, como a Júlia se referiu,
você vê o que aconteceu na Bolívia. E assim, Júlia, minha pesquisa sobre o Chile, sobre a implantação do neoliberalismo lá. E para mim, assim, eu digo que a maior derrota prática do neoliberalismo foi isso que aconteceu no Chile, porque lá foi o coração da parada. E foi a população de forma generalizada, e uma população que não cresceu sob o governo Pinochet, renegando a política prática do neoliberalismo. Então foi muito impactante. Eu me emocionei muito na noite que aquilo aconteceu, porque é muito complicado você estudar a ditadura chilena e você estudar as torturas que aconteceram lá, e o que aconteceu com Vitor Jara, por exemplo, e tal. É muito... E um cara que eu passei a ter um nojo aqui no Brasil, que é o Roberto Carlos. O Roberto Carlos ia pro Chile puxar saco do Pinochet, e tudo isso eu tento abordar no meu trabalho também, né? Agora... O Paulo Guedes, não é mesmo? Que teve uma participação Guedes. ativíssima na economia. Paulo Guedes. Da economia. Paulo Guedes estudou lá, ele foi um dos Chicago Boys, assim, por um determinado momento, né? Agora, tem uma coisa falando sobre isso de radicalismo e vinculando isso tudo, é o seguinte, a gente, assim, tem uma relação meio complicada com o Jones Manuel, apesar de eu ser amigo dele, pessoal. No caso, por exemplo... Aí o Jones Manuel foi tirado, por mais que discordem ou concordem com ele. Eu tenho amigas marxistas do Nordeste que detestam ele, tem outros que adoram ele. Eu, particularmente, eu acho que o trabalho que ele faz com o marxismo, de didatizar isso em grande escala, é importante, mas eu discordo de muitas críticas que ele faz ao lulismo, ao petismo, mas bola para frente. Ele está fazendo uma coisa importante e que a gente não pode ser inimigo sectário. A gente, sei lá, entende? Tem que saber conviver com crítica também, gente. Eu acho que eu faço essa leitura, não tem problema isso. Porém, ele é tirado para radical pelo simples fato de ele citar Losurdo, e o Caetano Veloso ter citado Losurdo num programa com Pedro Bial, vincularam o cara ao stalinismo e fazem todas as críticas mais absurdas do mundo ao Losurdo, ao Jones Manuel e ao Joseph Stalin. Sendo que o Joseph Stalin foi o cara que venceu, derrotou o nazismo. Beleza, e eles são radicais. Agora o Robinho não é radical, falando a merda que ele fala, porra, negócio do feminismo lá, que as mulheres não... Nem mulher é. Aí por causa disso que tá acontecendo, o cara é condenado. Estupro, cara. E assim, e ele não é radical. E o Bolsonaro não é radical, e o Trump não é radical. E tem um caso de vocês em Florianópolis agora também, da governadora, o pai dela, amplamente nazista. Sim, é radical ou não é radical? Declarado. Então a operação Passapano tá foda, porque assim, vocês ficam levantando o passado da governadora e tal, eu quero... Não, bicho, eu não quero saber do trabalho dela, eu quero que o nazista na ponta da baioneta, foda-se, entende? Então, tipo, porra, aí a galera, tipo, é uma completa inversão de valores. Aí eu não gosto de comentar em parada de site e tal, porque vem um monte de hater, apesar que eu tô acostumado com hater. Mas assim, eu comentei, debochando lá no site do Diário Catarinense, agora NSC, o seguinte, eu falei, show de bola, primeiro governadora de esquerda que a gente tem, porque pra vocês o nazismo é de esquerda, né? E a galera ficou meio em parafuso, assim, tipo, porra. Aí outra vez foi no domingo aqui agora, foi no sábado à tarde, confirmaram a vitória do Biden. Eu fui no mercado comprar cerveja ali e tal. Aí, cara, tinha um velho reaça com a máscara aqui na boca, falando, se cuspindo assim, e falando que agora o Biden vai invadir a Amazônia. Isso já tá até lá no Falcon. Assim, o Biden vai invadir a Amazônia, isso tá até no programa de governo dele. Aí eu falei assim, aí falou isso virado pra mim, tipo, puxando papo comigo. Eu falei, cara, pode ficar tranquilo, cara. A Amazônia também é venezuelana. O Maduro não vai deixar isso acontecer. O velho entrou em parafuso, cara. Botou tipo o rabinho entre as pernas. Ficou tipo aquele meme da Nazaré Tedesco, cara, fazendo cálculo. Mas é engraçado que essas porras não são... Aí a galera não tira como radical. E eu acho que, de fato, e por que eu acho que, inclusive, a gente da Teste faz isso? A gente apanha muito, né, o Cracudo? Vocês são stalinistas, que não sei o que. Cara, a gente defende o legado, por mais que a gente seja a maioria simpatizante do PT, é evidente, é obrigatório que a gente defenda o legado socialista, porque até para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Que aí, sabe o que vai acontecer, Júlia, daqui para frente? Se o bolsonarismo ganha força no Brasil, eu não acho que vai ganhar,
você é tirada pra violenta e um cara que nem o Eduardo Bolsonaro é tirado pra centro. Já estão chamando o Moro de centro. Sim. Isso é um projeto político, né? Porra, primeiro que Luciano chamou... Huck, essa galera tá se articulando nesse sentido, né? De ser crítico ao Bolsonaro agora. Elegeram, botaram ele lá. Eu acho que é... mídia. Fale, Eu- já falei pra caralho. Eu gosto quando chamam, Realmente. eu gosto quando chamam nós da esquerda, né, de ódio do bem. Eu acho essa expressão maravilhosa. Aí você tem que responder por causa assim, não, meu ódio não é do bem, não, é maligno mesmo, eu desejo o mal. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Mas assim, eu falei, deu muita polêmica lá, da ameaça de processo que a mina aqui tá me colocando. Porque eu falei uma parada dessa, assim, mais ou menos. Eu falei, cara, não existe ódio do bem, o ódio já é o bem. O ódio contra esses caras, tipo, o Bolsonaro já é o bem. Aí ela, que não sei o quê, porque É eu falei... a resposta saudável, a única resposta saudável. Não, que quando saiu o resultado do... Eu tô sendo ameaçado de processo aqui, Júlia, por uma figura meio caricata aqui da cidade. Aí o que acontece? Um dia, pessoalmente, até te falo quem é. Mas assim, quando saiu o resultado do Chile, o que acontece? A primeira coisa que eu comemorei, né? Pô, a gente criado na Baixada Fluminense, torcida organizada, a primeira coisa que tu pensa é entrar na porrada, né? Baile corredor polonês, lá do B, lá do A. Eu falei assim, ó, meu sonho agora era de merendar o Paulo Guedes de soco na cara. Aí comecei a xingar ele e tal. E a garota, tipo, a pessoa veio completamente agressiva. Nossa, é por causa de você que o bolsonarismo ganha, porque esse post já deu mais de 1000 curtidas, e olha o que tá acontecendo. E você passa um péssimo, uma péssima, sei lá, tipo, exemplo para todo, porque vinculam você ao PT, vinculam você à esquerda e tal. O que acontece? O que eu já venho detectando há um bom tempo, assim, a gente vem conversando até isso aqui na teste também, é que tem muita gente que se diz de esquerda, principalmente essas pessoas que têm hater do mundo das experiências reais de socialismo, que na verdade eles não são de esquerda, eles são liberais utópicos. Eles estão militando pela esquerda. Eles estão militando por partidos, principalmente como o PSOL e o PT, eu digo isso de coração aberto, porque eu sou do PT, dirigente, fui secretário de organização do PT aqui, e eu vejo muito disso. São liberais utópicos que, quando você fala em qualquer coisa de violência revolucionária, eles já te criticam, te jogam no mesmo balaio de gato do bolsonarismo, quando, na verdade, não existe diferença. Aliás, é estúpido e moralmente completamente diferente você defender uma violência revolucionária para você mudar as bases da sociedade, o status quo burguês, o que perpetuam pessoas morrendo de do que você defender a violência, como o Bolsonaro faz, para perpetuar esse estado de coisas. As pessoas não conseguem sequer concatenar esse tipo de coisa. Entendeu? Então, tipo... E é por isso que a gente vem falando, cara, a gente tem que defender o legado, a gente tem que defender o legado socialista, porque senão a gente vai ser atacado por gente do nosso próprio campo. Sim, senão tudo que aconteceu da década de 20 até a década de 50 na União Soviética é letra morta, né? Sendo que foram o período de mais avanço da humanidade. Então, comparando os caras foram do pau de arado pro espaço e, assim, acabar com a fome naquele país que mais se morria de fome, derrotou o nazismo e aí, enfim, né, se reduz tudo a essa crítica liberal. E eu acho que, assim, o Lenin fala isso, né? Assim que nem o cristão tem saudade do paraíso e acha que dá para voltar para lá, o social-democrata tem saudade do liberalismo e acha que dá para voltar para antes do século XX, né? Para livre concorrência, enfim. Só que isso acabou, nós estamos no imperialismo, a gente só vence isso com o comunismo, infelizmente. É a ciência, né, política, né? Não é um sonho, né? Então, realmente, achar que dá para vencer os canhões com flores, né? No Brasil tem muitos desses. Se o Camacho tá nessa gravação hoje, o Camacho tá dando salto mortal aqui, né? Ele tá dando um show à parte junto com a Júlia, o outro camarada aqui da mesa. E o Camacho é um cara que ele é fã não só do camarada Stalin, ele tem textos lindos sobre o Stalin, como ele também é fãzaço do Robespierre, né? Então... É o mais vermelho que eu conheço. Professor mestre de filosofia é uma figuraça, assim, Camacho. O nosso apresentador oficial. O muso do Ceará.
eu queria jogar isso para vocês, assim, por que vocês acham isso? Que nós perdemos, nós viramos, assim, nós que eu digo, a esquerda virou o violento e a direita é o pacífico, digamos assim, não, né? A aura santa da história. Por quê? Uhum. Olha, eu tenho uma hipótese, que não é só minha, né? Mas eu acho que tem a ver com um período de crise, né? Cíclica do capitalismo. Então, isso não tem a ver com exatamente uma novidade, né? É menor do que uma novidade. E nesses momentos de crise do capitalismo que, né, se repetem, a gente vê aí a cara do fascismo justamente nesses momentos. Tem um livro, não sei se vocês já leram, do Dimitrov, que é A Unidade Operária contra o Fascismo. É um livro muito bom, é um clássico assim, que a gente sempre gosta de indicar. Que é o informe, né, do secretário-geral da Internacional Comunista no momento da guerra contra o nazismo, e ele está avaliando o que é esse fenômeno. Afinal, o que é esse fenômeno e como que ele tomou a mente da massa na Alemanha. Como que, enfim, alguns anos atrás o Marx estava dizendo que da Alemanha era possível que surgisse uma revolução socialista e agora esses caras estão vivendo debaixo do Hitler. Como isso foi possível? Essa é a avaliação que ele está fazendo. E ele vê, assim, que psicologicamente, digamos assim, o fascismo, ele se utiliza, ele fala dos melhores valores, né, do povo para jogar esses valores justamente contra eles. Então eu acho que quando ele fala ali, né, como assim? Ele tá falando de defesa da Amazônia, tá falando de família, de sexualidade, é tudo confuso, é tudo que é uma coisa que é justamente o contrário. Como que isso entra na cabeça das pessoas, né? Que grande confusão é essa? E é justamente essa é a grande característica do fascismo, ideologicamente, que é a demagogia. Se pega um sentimento justo, como por exemplo o de defesa, se pega o sentimento justo, como por exemplo de defesa da família, que é assim, nada mais justo do que defender que seus filhos não morram de fome, que, enfim, né, as suas mulheres não sejam violentadas, enfim, nada mais justo do que isso. Se pega esse sentimento e se vira contra o povo, defendendo uma família que não existe, defendendo uma economia que vai justamente contra essa família. A mesma coisa com o nacionalismo, ou patriotismo, enfim, né? Um sentimento justo de que, enfim, aqui eu nasci, aqui eu fui criado, eu tenho sentimentos de afeto, né, por esse lugar. E se pega justamente esse sentimento e se joga contra o próprio povo, fazendo com que justamente o seu país seja submisso, seja, né, esse falso patriotismo, esse falso valor de família. Eu acho que é tudo isso que nós estamos vendo, né? E o Dimitrov, ele fala justamente disso. Nesse momento, todos esses valores estão em crise, porque as famílias estão sendo, amordaçadas, estão morrendo de fome. A pátria não existe mais nenhuma razão de ser, porque ela está sendo completamente destruída pelo imperialismo. Tudo isso está acontecendo e é preciso se apegar justamente a esses sentimentos e voltar a esses sentimentos justos do povo contra ele mesmo. E a nossa tarefa é justamente desmascarar isso e dizer, bom, quando o Bolsonaro, por exemplo, fala em defender a família, que família ele está falando em defender? É a sua? Do cidadão pobre que ganha um salário mínimo, que a sua mulher está morrendo de trabalhar dentro de fora de casa, que tu não vai se aposentar, que teus pais vão morrer trabalhando e que, enfim, nunca vão conhecer o que é dignidade? É dessa família que ele está falando? Não, ele está defendendo a família dele, está defendendo o tipo de família que é a dele. Quando ele fala de defender a pátria, de defender o país, ele está defendendo o nosso país, ele está garantindo ciência e tecnologia, está garantindo empresas estatais fortes, está garantindo a defesa da Amazônia, dos nossos recursos naturais, enfim, está garantindo algum tipo de soberania nacional, ou ele está justamente colocando o nosso país na principal submissão em que nosso país está sendo colocado nos últimos anos? Quando o Bolsonaro assumiu em janeiro de 2019, o dólar estava 3,65. Agora o dólar está, sei lá, 5, quase 6 reais. É esse tipo de soberania nacional que a gente está falando, a desvalorização da nossa moeda, a desvalorização da nossa cultura, do nosso povo, dos nossos recursos naturais. Eu acho que é justamente esse o caráter do fascismo, né? É pegar valores que estão, de certa forma, embutidos na consciência do povo e distorcer a ponto de que os próprios valores do povo se voltem contra eles mesmos. E eu acho que a nossa tarefa é justamente ir colocando os pingos nas is, trazendo isso para a realidade, para a materialidade, assim, né? Porque senão, de fato, as pessoas não entendem. Tipo assim, o que está acontecendo? Desde quando as coisas ficaram tão confusas? Desde quando as pessoas ficaram tão loucas? Mas, na verdade, as pessoas não estão loucas. Na verdade, isso é uma coisa muito bem orquestrada, né? E que a gente tem que ter essa serenidade de desorquestrar, ou de orquestrar no sentido que faça sentido, né? Sei lá, essa é a minha opinião, não sei o que vocês pensam.
Não, realmente, eu achei isso. Suas explicações foram uma verdadeira aula nesse sentido. Mas falando sobre bolsonarismo e trazendo para o que a gente estava falando antes, né? O Firmino estava falando da naturalização do absurdo que está acontecendo, e falando no caso local aí de vocês, né? Porque a gente geralmente não vem muito detalhe na mídia nacional sobre esse caso, que eu achei. Foi o caso da retirada do governador, né? Um caso parecido aqui com o do Rio, né? E entrada de uma governadora que o pai é abertamente fascista, né? Então eu perguntar para vocês como é que você também está em campanha, está na rua, né? Como é que foi a receptibilidade desse fato aí no povo? Se isso aí foi falado, se está sendo naturalizado também? Qual é a percepção aí de rua aí que vocês estão tendo sobre esse assunto? Eu queria só emendar uma pergunta, aproveitar esse gancho, e eu tenho acompanhado e eu tenho visto muito que ela se mostrou no início, né? Quando assim que ela entrou, até no fim de semana passado, que teve um feriado, ela colocou alguma coisa assim, se você for sair de casa, use máscara, bababá, e aí já veio logo um deputado, que eu acho que, não sei se foi um deputado agora, e veio caindo em cima dela, e ela já retirou aquele tweet e tal, ela já... Como é que cobrir esse maluco de porrada? Esse maluco é o deputado mais escroto, disparado aqui de Santa Catarina, cara. Então, fala. Não, era basicamente aproveitar esse gancho e jogar essa pergunta assim, como é que fica esse governo, né? Uhum. Pois então, como tu falou ali, né, do Witzel, assim, que na tua análise era um cara que não existia e daqui a pouco passa, né, se elegeu muito surfando na onda do Bolsonaro, né, eu acho que o Moisés foi algo nesse sentido também, ele não era uma figura consolidada de nenhuma forma aqui no estado, e aí, sendo o candidato do Bolsonaro, se elegeu, né, com ela de vice, mas o que a gente sabe é que ela é sempre foi, assim, muito mais próxima, mais alinhada ao Bolsonaro do que ele. E alguns dias aí antes do impeachment, ela teve, né, reunindo com o Bolsonaro, enfim, né, acho que se consolidou aí uma embaixada do Bolsonaro aqui em Santa Catarina, que é na figura dela, assim, né. Então, o Moisés está afastado aí, acho que 180 dias, né, de afastamento para todos esses processos, e ela assume, mas assim, o que chamou atenção é que no momento do impeachment, enfim, não teve uma mobilização popular, não teve isso repercutiu assim no povo muito mais como uma notícia, não como um processo, enfim, não foi de nenhuma forma o povo que derrubou o Moisés ou que, enfim, apoiava ela de nenhuma forma. E eu acho que isso mostra um pouco da decadência, né, da falência desse sistema, em que da noite para o dia o governador pode se mudar e as pessoas não veem que isso vai fazer uma grande diferença nas suas vidas, assim, né? Obviamente que os casos dos quais ele foi acusado de desvio de dinheiro para respirador, enfim, é uma coisa da escória mesmo, né? De, enfim, tirar dinheiro desse tipo de situação. Oi? Não, só comentei aqui que foi nefasto esse lance de roubar dinheiro de respirador. Exatamente. Mas, enfim, ela... Enfim, ele ter caído e ela ter continuado não é uma vitória em nenhum sentido, né? Inclusive, um dia depois dela ter sido eleita, teve uma entrevista, uma coletiva de imprensa, que ela foi perguntada, bom, seu pai enfim, abertamente neonazista, faz apologia, tudo. O que você pensa sobre o nazismo? E a resposta dela foi: eu não quero ser julgada pelos atos dos outros. Assim como eu não fui julgada pelos atos do Moisés, eu não quero ser julgada pelos atos do meu pai, mas vocês sabem que eu defendo a família e eu não posso romper com o meu pai. Ou seja, é só a pior resposta que se pode ter, né? Porque quando alguém pergunta o que você acha sobre o nazismo, a única resposta aceitável eu espero que ele seja abolido da face da terra, que vá para o esgoto e nunca saia desse esgoto, assim, né? Eu acho que é a única resposta possível. E quando alguém dá uma resposta dúbia dessa forma, para mim é uma afirmativa de que lado se está, né? E essa semana teve uma formatura, né, da Polícia Rodoviária Federal, no mesmo momento que está acontecendo aquele apagão, né, no Amapá, em que enfim, pessoas estão sofrendo, estão morrendo, enfim, o Bolsonaro decidiu priorizar essa formatura da Polícia Rodoviária Federal aqui em Santa Catarina, veio para cá, num evento que houve uma super aglomeração, os dirigentes políticos todos sem máscara, enfim, e a cidade foi
absolutamente lotada de outdoors com a bandeira do Brasil e com a Daniela lado a lado ao Bolsonaro, dizendo o povo catarinense apoia seu presidente, Daniela governador, enfim. Toda essa baboseira aí. Então, eu acho que realmente nós não temos absolutamente nada a comemorar. É uma outra inimiga do povo que está no poder aqui em Santa Catarina, muito mais abertamente mandada pelo Bolsonaro, assim, né? Então, acho que enfim, é lamentável. Dias depois ela postou, né, um documento dizendo eu, Daniela, sou contrário ao nazismo. Mas assim, a que ponto a gente chegou, né? Para a pessoa ter que ser pressionada. Exatamente, foi pressionada, inclusive, por enfim, agremiações de judeus, enfim, né, de israelitas, que também pressionaram, querendo ouvir uma resposta nesse sentido, e aí, então, ela se pronunciou, né? Mas é exatamente isso. Nós estamos nesse momento da história em que os nossos governadores, nós não temos certeza de que se eles são ou não são nazistas. E eu acho que aqui em Santa Catarina, especialmente, que é um estado que tem a maior concentração, né? Células neonazistas do Brasil, enfim, né? Essa é uma coisa realmente preocupante, né? Nós tivemos, inclusive, nessas eleições municipais, por partidos como o PL, né? Candidatos abertamente neonazistas se lançando em Blumenau, enfim, né? Então, eu acho que realmente é um momento da gente estar discutindo as coisas nesse nível. O que eu fico bolado nesses casos aí do tipo da governadora Daniela, que fica cheio de dedo para falar do próprio pai, é que um cara desse, cara, ele não bota no mundo uma Suzane von Richthofen, né? Que aí sim vai ser uma excelente coisa, pô. Porque, tipo, ele merecia, entendeu? Ele merecia. Até porque, cara, às vezes a gente até banaliza alguns termos, assim, como nazismo, por exemplo. Mas nesse caso especificamente, o cara é neonazi assumido. Porque assim, ele simplesmente foi fiador jurídico, inclusive, de uma editora chamada Revisão do Rio Grande do Sul, que era uma editora que era especializada em livros antissemitas. O nome de um dos livros era Acabou o Gás. Era um livro, Caralho! O livro era sobre o humor antissemita. Esse é o pai da governadora de Santa Catarina, que infelizmente não é o pai, sei lá, de algum parricida aí qualquer. E o que é curioso também nesse processo de impeachment aqui é que, Júlia, acho que foi o último episódio, não, o penúltimo episódio foi sobre a Operação Lava Jato, e a gente conversou com o jurista Fernando Augusto Fernandes, e ele falou sobre lawfare, e falou sobre várias táticas, assim, de engambelamento mesmo, de enganar, enrolar o povo. E lawfare é isso, mais ou menos. E o que aconteceu com o governador Moisés aqui, que não valia nada. Não vou ter, assim, ó, nojo. Pô, o cara foi eleito pelo PSL, então isso daí já... Mas, enfim, o que foi curioso que a própria extrema-direita orquestrou para derrubar o cara, uma direita que achava que ele não era extremista o suficiente, que foi o seguinte, eles jogaram com a opinião pública, o caso dos respiradores, para fazer uma prática de lawfare. O que acontece? Quando você anda nas ruas... o governador está envolvido no caso dos respiradores. Só que isso foi até trancado, a investigação pela Polícia Federal. Não foi nem por isso. E o que acontece? Só que o processo do impeachment dele foi por 2 deputados. A deputada Ana Carolina Campagnolo, que perseguiu a minha professora da UDESC, a Marlene De Favre, e um outro deputado do MDB, mas assim, oligarquia clássica, que na verdade montaram uma peça de impeachment, que é o seguinte... Ele como é que se diz, burlou a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja... Caso idêntico do Witzel, né? Exatamente. Uma lei neoliberal. Se a gente de esquerda chegar ao poder, inclusive, outro dia, a gente vai ter que mudar essa lei liberal de responsabilidade fiscal, que é absurdo. Você não tem teto de gasto para emitir dinheiro para banco, mas você tem que ter teto de gasto para investimento. Tá certo que não foi lá uma coisa muito boa dele, por exemplo, que foi aumento salarial para os procuradores do Estado. Mas esse foi o processo da derrubada dele. Só que, olha o momento que a gente vive. Enquanto o processo de derrubada dele, feito pela Ana Carolina Campagnolo, que é ultra, hiper, mega extremista e olavista, foi num caso completamente mandembe, o que era jogado na opinião pública é que ele roubou dinheiro de respirador. Aí, resiste para você que é do povão, que você não tem tempo para ficar se inteirando de política, você leva a mobilidade urbana aqui é uma merda.
você leva 3 horas para ir para o trabalho, mais 3 para voltar. Eu moro na Armação, Júlia. E eu estudava na UDESC. Nossa. Então, tu imagina, sexta-feira minha aula começava às 6h10 da tarde, eu tinha que sair de casa às 3h30. Porque sexta-feira o trânsito era ainda pior. Isso porque eu era na mesma cidade. Então, assim, o cara que não se inteira por política, o que fica no boca a boca é robô. Robô, pô. Robô. E aí? É foda. É o que eu falo. Assim, por mim, que se exploda. Uhum. É briga deles. Porém, Sim. olha como é que essa gente tem a capacidade de manipulação, uma capacidade gelatinosa de você moldar a opinião pública conforme o seu bel prazer, assim. E isso é muito grave, a gente vai ter que superar isso também. A gente vai ter que traçar espaços de diálogo como vocês da UP têm feito, por exemplo, Júlia. Porque, assim, o que eu vejo em alguns outros partidos de esquerda, pelo que você está falando, não é o caso de vocês, até que vocês falaram pela conjuntura de candidaturas, de 70% de candidatos negros e tal, é o que eu comento com muita gente do PT e do PSOL. O PT tem que voltar para a base. Eu falo assim, cara, o PT tem que se reinventar. Porque se você trabalha com a ideia de voltar para a base, é porque você saiu dessa base. E você pegar um monte de gente que já se tornou de classe média e tudo bem vestido, falando, todo mundo quer ser o Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá. Aí você vai para uma comunidade tipo da Baixada Fluminense. Primeiro que você não está voltando para a base, você está sendo um colonizador, cara. Isso é tão nefasto que a direita fazer isso. Então o que acontece? A gente tem que esse petista que esteja lá, com representatividade lá, de classe. Não eu de classe média sair e vou lá para a favela agora. Vou pra favela. Não só o cara vai pra favela, o cara vai pra favela e tira foto sorridente com gente em situações deploráveis. E a gente vê isso no nosso... Sim, fazer turismo. Fazer turismo, fazer safari, né? Safari, na verdade. É até mais repulsivo ainda. Então, assim, essa coisa de voltar, a gente tem que reatar o diálogo. Não tem jeito. E reatar com o diálogo, bicho, a gente vai ter que reatar... eu costumo dizer, Júlia, que o estudante humanas que odeia o Sérgio Buarque de Holanda, que odeia o José Murilo de Carvalho, em uma panfletagem, sei lá, em Belfor Roxo, cara, lá no Rio de Janeiro, o cara passa mal o Sérgio Buarque de Holanda, porque é complexo, cara. Tu passa a lidar com uma realidade de gente, como diz o Marrone ou Falcon. Ele tá fazendo campanha em Caxias e tem cara que tá vendendo voto para 300 candidatos e fala assim, pô, vou votar em você. O Marrone, pô, cara, por que você tá vendendo voto? Então ele, cara, eu vendo voto para complementar a minha renda. Tô com fome, claro. A gente não pode simplesmente só moralizar o debate. E complementar a renda mesmo. Assim, pô, cara, isso aqui é porque, além do arroz que já falta na minha mesa, é para eu poder comprar uma carne. Então, assim, existe um distanciamento, um descolamento da nossa realidade, dos nossos partidos mais hegemônicos, com a realidade da população, que, de certa forma, ajudou essa narrativa de tornar a esquerda algo deplorável, lamentável. E óbvio, algumas outras formas de militância também, aí eu não quero aqui causar polêmica, enfim, formas de militância que eclodiram assim, no país ultimamente, que ajudam muito pouco. Tipo, vamos supor, você falou aí do exemplo lá da ocupação Olga Benário. Cara, isso daí que você faz, óbvio que eu não vou dar uma aqui de que sei do que estou falando, que eu não sei do que eu estou falando. Mas me parece, eu como homem, hétero, cis e tal, que isso me parece que é um feminismo chegando para a mulher que precisa de fato, real. E tem muita mulher no Brasil que precisa do feminismo e vive situação lamentável de violência, de pobreza, de miséria estrutural, de violência de classe, moradora de favela, de subúrbio, de comunidade, de lugares horríveis da Baixada Fluminense, por exemplo, e que essas mulheres são hiper religiosas. Aí teve a visita do Papa no Rio de Janeiro. 700 mil pessoas na praia de Copacabana. Assim, eu não tenho nada contra... Não é argumento moralista, eu não tenho nada contra tipos de manifestações que ressaltam sexualidade de alguma forma e tal. Porém, eu acho que é um desserviço você pegar uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida... Entendi. Entende? Na frente de mulheres que, na sua grande maioria, são pobres e precisam daquela militância. Então, eu acho que
Então, eu acho que existiu uma armadilha muito grande, assim, principalmente por conta de novos métodos de manifestação. Eu não quero aqui dar porrada no identitarismo, não é isso, mas existiram algumas armadilhas que foram armadas pra gente, que hoje acontece essa demonização da esquerda, e por outro lado acontece também essa confusão generalizada de pessoal achar que, porra, nossa, a Kamala Harris lacrou, ela virou vice-presidenta, e tipo, não, cara, ela tem muito que mostrar pra gente a gente ter ela como companheira nossa, da América Latina, de país periférico, de esquerda, etc. Não, porque eu acho que quando tu fala desse tipo, assim, que tipo de feminismo, por exemplo, é isso que a gente tá falando, eu acho que isso tem tudo a ver quando a gente falou ali de como se enfrenta o fascismo, né? Porque quando a gente fala ali que, assim, que, bom, essa versão de família, essa versão de conservadorismo, de religião, de crença, enfim, que na verdade, assim, quem elegeu o Bolsonaro foi, em grande parte, as igrejas evangélicas, que estão na base, né? Então, assim, por exemplo, essa senhorinha que trabalha de doméstica, que pega 4 ônibus no dia, que se fode para alimentar seus 5 filhos e tal. Quando ela precisa de um ombro amigo, ela sabe onde recorrer. Quando o marido dela tá dando trabalho com álcool, ela vai lá na igreja e vai ter um pastor que vai dar um jeito no negócio, que vai orar por ela, que vai tá ouvindo, que vai dar um conselho, que vai escutar, enfim, que tem uma relação. Ela precisa de uma cesta básica, ela vai lá na igreja. Então a igreja virou esse ponto, tipo, que nenhum outro lugar, nem o Estado, nem os partidos não estão ocupando esse espaço. E aí abre essa brecha para consolidar, enfim, esse tipo de ideologia que está vigente aqui. E quando a gente fala que a gente quer fazer uma revolução, não que a gente quer eleger um vereador, que a gente quer fazer uma revolução, que é uma coisa maior, a gente não tem a menor ilusão de que a gente vai fazer isso com um grupinho de iluminados. A gente tem que fazer isso com milhões e milhões de senhorinhas desse tipo. Que a gente tem que fazer isso com milhões e milhões de trabalhadores que são, enfim, que estão no corre e que vão na igreja para conseguir um respiro, para conseguir um pouquinho de humanidade nessa sociedade que só desumaniza, entendeu? Então, de fato, se a gente quer estar falando, assim, de fato, num feminismo popular, se a gente está falando no partido popular, a gente tem que ter respeito com as religiões e tentar ressignificar elas, inclusive a gente faz esse debate, o Léo Péricles, que é nosso presidente nacional, ele tem uma fala muito boa, que ele recupera falas de Cristo, ele fala, mano, Jesus disse que é mais difícil um rico passar por debaixo de um buraco de uma agulha, do que na verdade que é mais fácil, né, o rico passar pelo buraco da agulha do que ele entrar no céu. Porque o rico não tem como herdar o reino do céu porque ele está fazendo mal para a sociedade. E ele, a partir disso, consegue dialogar com essas pessoas, organizar essas pessoas para pensar a sua realidade, pensar a sua luta. Então, de fato, assim, quando a gente fala no feminismo, que, por exemplo, num dia de ato vai fazer um beijaço pelado na frente da Igreja Universal, a gente está declarando guerras a centenas de domésticas, de trabalhadores de pedreiro que estão lá dentro, exercendo a sua fé, porque ele é o único espaço que acolheu eles, que deu ouvido para ouvir o sofrimento deles, que deu um espaço de dizer, vocês são seres humanos, além de pessoas exploradas. Então a gente não pode fazer um ataque frontal, a gente tem que fazer um ataque frontal aos oportunistas, né? Então, inclusive usando dessa linguagem, né, de quem usa o nome de Deus em vão, por exemplo, para se enriquecer, dos mercadores da fé, que foram os únicos contra os quais Jesus, na Bíblia, né, tacou fogo e se irritou e meteu o louco ali, porque ele ficou de cara, ficou puto, porque estava usando da palavra dele aí para vender, para lucrar. Nós temos que dialogar com essa galera sim, porque senão é isso, senão nós vamos ser sempre um grupelho pequeno burguês de iluminados, que não vai fazer nada nesse país. Nós temos que dialogar com a massa. E a massa está nesses lugares, a massa pensa assim. Nós não podemos ser arrogantes, né? Eu acho que essa é a grande questão. E a partir enfim, né, de se descer do salto, de não ser arrogante, trocar ideia com o nosso próprio povo, porque eu estou falando assim deles, porque eu saí da igreja, mas eu sei o que é. Minha avó é crente, minha mãe é crente, fui criada dentro da igreja cheia de crente, eu sei como pensa. Eu pude, graças, enfim, né, ao marxismo-leninismo, estudar um tipo de ciência que me fez pensar de outra forma. Mas a gente não pode esquecer que o nosso povo pensa assim, que a gente não faz nada sem o nosso povo, né? Então, eu acho que aí tu pegou bem o X da questão ali, né? A gente tem que pensar de uma forma popular, né? Não de uma forma pequeno burguesa. Eu acho que é isso. Esse tipo de manifestação desse tipo de feminismo é um feminismo pequeno burguês que não faz sentido para 90% das mulheres brasileiras, né? Nas mulheres pobres. E assim, enfim, é assim como todas as outras manifestações de luta, né?
Exato. Cara, eu concordo muito contigo, mas é aquele tipo de assunto que não sou eu, que não é o meu papel chegar e falar, entendeu? Que eu acho que se torna... Tem duas coisas muito escrotas assim na esquerda, que é o femisto e o femisto é o cara que quer dar aula sobre o tema. E assim... Uhum. Então, assim, é por isso que é bom que tenha uma pessoa como você aqui falando sobre. O Léo Péricles fez aquela fala ali de Jesus e tal, e tu fez a fala também de quando Jesus se revoltou lá contra os mercadores da fé. Ô Falcon, se Jesus volta aqui, aparece aqui em Santa Catarina de novo, apesar do Henrique Cristo ser do interior de Santa Catarina, não sei se você sabe disso. Não, cara, se o Jesus volta pra Santa Catarina hoje, cara, ele vai lá no Ribeirão da Ilha, faz um gulag ostreiro e bota o José lá pra catar ostra com a mão. Entendeu? Na hora, assim. Com a mão. Um por um. Eu não tinha ouvido essa ainda, cara. Tava esperando. Tava falando sério, mas tava só esperando pra dar o bote pra mandar essa. Porque você já deu pra perceber que eu odeio tal dia. Tava guardada ali desde 3 horas esperando pra falar essa. A boa página de Facebook, o Gulag Ostreiro. O Gulag Ostreiro, Ai, gente, socorro. Tipicamente bonezinho. Cacau Menezes vai pra lá também. Esse é outro safado. Esse é outro. Nossa, tem a lista. Tem a lista, cara. Nossa. Gente, Temos que mandar o velho da van pra lá. Bom, agora tem mais uma última pergunta para a Júlia, que é uma pergunta que eu gostaria de fazer para qualquer um que esteja concorrendo a vereador agora, um cargo eletivo, né, agora que a gente está chegando perto da eleição, né, tá bem próximo, faltam bem poucos dias. Como é que fica a questão da ansiedade para o candidato? Como é que ele se sente? Né? Vai chegando perto, a campanha vai chegando no fim. Como é que é esse sentimento assim, mais pessoal de ansiedade? E também, aproveitando a pergunta, aí você complementa sobre sua campanha, seu número, né? Dá o seu recado aqui pro pessoal do podcast. Sério. Então, você me perguntou sobre ansiedade, né? Eu acho que o momento que eu fiquei mais ansiosa, na verdade, de todo o processo, foi antes. Foi quando a gente estava pensando, tá, quem vão ser os candidatos? Eu acho que tinha que ser a companheira, indicaram o meu nome, aí eu não acreditei que era possível. Falei, mano, não tem outra pessoa. Eu não tenho jeito, não. Descobriram, não, tem que ser tu mesmo, vamos lá e tal. E aí fizeram o trabalho primeiro para eu acreditar que era possível, e depois da gente convencer todo mundo de que era possível, né? E eu acho que esse foi o momento em que houve mais ansiedade. Depois que a gente começou a campanha, que a gente está na rua, que a gente está falando com as pessoas, assim, todos os dias e compartilhando tanto com o povo mesmo, eu não sei, eu acho que é daí que eu tiro a energia, daí que eu tiro tudo, assim, né? Então, eu tô, na verdade, muito tranquila. A ansiedade não é uma coisa que eu estou sentindo. Eu tô sentindo o quê? Sangue no olho. Tô sentindo vontade de, nossa, fazer campanha das 6 da manhã às 5h59 do outro dia, assim, né? Tipo, não parar mesmo, assim. A gente tem dormido pouco, tem estado muito na rua. De fato, assim, todo o nosso dia é na rua, falando com as pessoas. E assim, uma vontade muito grande de ver toda essa luta se consolidar numa vitória. E, assim, existem várias vitórias que a gente pretende conquistar, né? Além, óbvio, de querer, a gente quer se eleger, mas a gente sabe que isso é bastante difícil, né? Um partido que está participando a primeira vez, mas, assim, tanta coisa que falaram pra gente que era impossível, falaram pra gente que era impossível fazer um partido, legalizar um partido, enquanto o fascismo estava avançando, com a lei mais difícil da história de legalizar partidos no Brasil. Falaram que era impossível, a gente foi lá e fez. Então, nosso conceito de impossível, ele é bem, assim, bem flexível, digamos. Mas o que eu tô mais ansiosa é para ver o quanto de saldo vai ficar disso para a luta mesmo, né? Quanto de núcleo de luta que nós vamos organizar nos bairros, nas favelas que nós já estamos fazendo, tanto de relação que a gente criou com os trabalhadores ali que ficam em volta da tribuna popular, o tanto de gente que a gente filiou, que a gente trocou ideia, que está entrando para o movimento de mulheres, para o movimento de bairro, que nós vamos com certeza tacar o rebu aqui nessa cidade no próximo período. Então isso me dá muita energia para continuar, assim, né? E é isso, eu acho que, enfim, estou muito, muito feliz de ter conversado com vocês essa noite. Acho que foi um papo muito, muito bacana. Espero que seja o primeiro aí de muitos, se possível. E agradecer a todo mundo que ouviu até o final.
E também pedir o voto, né? Pedir o voto porque a gente realmente precisa da confiança do nosso povo nesse projeto, que é um projeto que tem muita juventude, que tem a cara do povo, que é feito sem nenhum centavo. Tudo que nós construímos com a UP é com garra, com sangue no olho e sem rabo preso com ninguém, né? Que a gente sempre fala isso, né? Quem paga a banda escolhe a música. E a nossa música não vai ser escolhida por nenhum empresário, por nenhum empreiteira, por nenhum latifundiário, por nenhum banqueiro, por nenhum representante dos nossos inimigos. A nossa música vai ser escolhida pelo nosso povo. E para isso a gente precisa da ajuda de todo mundo, né? A gente precisa que quem curtiu divulgue, mostre para as outras pessoas. A gente precisa que no dia 15 de novembro o voto aí para vereadora seja 80000. Nosso lema é Mulher de Luta no Poder é o que eu quero. E também para o Elson, né? Nosso prefeito, nós estamos numa coligação aí, numa frente democrática, numa frente ampla aí em Florianópolis, que tem vários partidos aí que estão construindo esse projeto de fortalecer então a candidatura do Elson e do Lino, né, a vice, de número 50. Então aí no dia 15, sem dúvida, 50 para prefeito, 80000 para vereadora, e também aproveitar e divulgar a campanha do nosso outro companheiro, né, que é o Matheus Menezes, que é do número 80123, que também conheceu o trabalho que ele faz, é muito bacana. A gente faz tudo muito junto, né, um partido, de fato, é a unidade popular pelo socialismo, e a gente está nessa batalha e conta com a ajuda aí do nosso povo para chegar lá. Excelente. É um número de memorizar, né? 80 mil. É isso aí. A gente sabe que é difícil, mas vamos fazer vários trabalhos, vamos arriar vários trabalhos aqui nas encruzilhadas de Florianópolis para que esse podcast quarta-feira seja bombe e você faça mais votos que Eduardo Suplicy em São Paulo em 2016. Agora, de qualquer forma, não, a gente que agradece, Júlia, foi muito bom o papo, passamos muito porque estava muito maneiro, muito legal mesmo, sobre ser convidada várias vezes, com certeza. Sinal que tem que ter mais. Exatamente, sobre ser convidada várias vezes, pode ter certeza. Vamos te colocar aqui como nossa já parceira aqui para sempre que tiver algum tema que tu quiser falar também, tu quiser propor, tu pode propor também. E já te fazer o convite aqui no último podcast do ano, a gente faz o troféu, a gente faz o prêmio Escroto de Ouro e a gente convida todos os candidatos. A gente vota na hora, a gente vai fazendo várias modalidades. Atualidade, cultura, esporte, política, tudo. Tá foda tirar do Robinho esse ano, mas enfim. Tá foda tirar do Robinho esse ano. Um Grêmio, olha só. Exatamente. Aí vamos chamar todos os convidados aqui desse ano, o Marco Melo, o Mano Brau do Zap, vamos chamar o jurista Fernando Fernandes, acho que ele gosta, ele já está convidado também, mas de qualquer forma, o convite de assistente a qualquer outro tema que você queira participar. Obrigado e vai, Falcon. Não, muito obrigado, esse papo foi super legal, rendeu pra caramba, muita boa sorte para você e a gente já espera você aqui numa próxima vez aqui para participar. Se você tiver algum tema que você queira abordar com a gente, fala assim, olha, pessoal, tava pensando nisso aí, pode jogar pra gente que a gente vamos botar isso para acontecer e até a próxima. Prazer. É isso aí. Eu também queria enfatizar, né, o trabalho da UP, né? Eu acompanhei de perto, um companheiro do trabalho coletando assinatura no trem todo dia. Trabalho forte que vocês fizeram, que agora vocês estão colhendo os frutos e espero que vocês cresçam, expandam, né, que atinjam cada vez mais pessoas. E agradeço para o nosso web ouvinte que chegou até o final, né, e a gente volta na semana que vem com mais podcasts. Valeu!